E se você não conhece os seus antepassados, está tudo certo. Não tem problema. Não tem problema. Eu soube após algum tempo, assim, na verdade, recentemente, sobre um dos meus bisavós que tinha sido excluído da família por umas questões pessoais deles lá, né? E um dos movimentos de constelação que eu fiz para mim, eu olhei para isso. E eu nem sabia que esse bisavô tinha sido excluído. E a razão pela qual ele foi excluído. E aí, nesse movimento de constelação, de reconexão com todos os meus antepassados, essa história apareceu. E aí minhas tias, minha mãe e várias pessoas, meu pai, começaram a falar sobre a história que havia sido engavetada, escondida pelo destino, pela forma como tudo foi conduzido. Antes mesmo que eu viesse a existir, isso já havia acontecido. E aí, esse movimento de resgate, de inclusão do meu bisavô, eu olho para ele, eu vejo ele, eu agradeço a ele pela vida que ele me deu, porque se não fosse a história dele ter convivido ali com a minha bisavó por um tempo, e ter se casado, e ter tido vários filhos, e depois houve uma separação, e se não tivesse acontecido exatamente da forma que foi, e se eles não tivessem se separado, meu bisavô e minha bisavó, o meu avô não teria se mudado para outra cidade. E nessa cidade ele encontrou a minha avó. Olha como tudo funciona perfeitamente. E nessa cidade que ele encontrou a minha avó, eles se apaixonaram, se casaram e viveram até que a morte os separou. E aí nasceu minha mãe. E através dessa história, desse lugar, a minha mãe encontrou meu pai e assim sucessivamente. Então, assim, tudo cabe a nós, como nós vamos estar olhando para as nossas vidas, para as nossas histórias dos nossos antepassados. E cabe a nós incluirmos esses antepassados no nosso coração. Hoje, eu tenho parentes que repetem exatamente a história que o meu bisavô viveu. Essa é a importância de nós olharmos para os nossos antepassados, para os nossos avós, os vovôs, as vovós, os bisavós, mesmo que você não os conheça. Olhar e agradecer, incluir tudo isso no seu coração e concordar com a sua história, concordar com o destino de cada um, que cada um teve, porque a forma que foi necessária para que você existisse. Pensa bem na beleza e na grandeza de tudo isso, que é a vida, que é estarmos vivos. E aí depois desse movimento que eu fiz na minha vida de inclusão do meu bisavô, que eu nem sabia que tinha sido excluído pelas constelações familiares, e depois todo mundo comentou e falou, eu consegui ter uma percepção tão linda a respeito disso, um amor por alguém que foi excluído e que é importante, que hoje está incluído no nosso sistema familiar através dessa constelação familiar. E através da minha postura interna, vocês não têm noção, gente, do que tem acontecido. A vida de uma tia já mudou completamente. As percepções que essa tia está tendo. Aí uma outra tia e prima perceberam como elas estavam repetindo a história desse bisavô e caiu assim a ficha de todo mundo. Foi muito interessante esses movimentos, essas percepções que essa tia teve e essa minha prima também teve. Então, assim, eu sou muito grata e a vida delas começou a mudar depois dessa inclusão, porque foi feita uma inclusão por elas também. Então, assim, é lindo quando a gente olha, ressignifica a nossa história e coloca isso no nosso coração, concordando da forma que foi, sem julgamento, sem críticas. Então, por isso que os nossos avós, os nossos bisavós são muito importantes.